quinta-feira é dia da nossa terapia semanal com o psicólogo Samuel Oliveira, no nosso quadro Mente Sã. E hoje nós vamos tratar sobre pandemia e exaustão mental, né? E como lidar com esse estresse, né? De dia a dia aí que a gente sabe que as pessoas estão enfrentando. Afinal de contas, a rotina aí precisou ser adaptada e agora readaptada. Bom dia, Samuel, tudo bem? Seja muito bem-vindo em mais um quadro. Oi, Dai, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos ouvintes e a todo o pessoal aí da rádio. Bom dia! Então, Samuel, é isso mesmo? O pessoal aí tá se sentindo cansado? Olha, nem vencemos uma pandemia e parece que já estamos entrando em outra, né? Com essa varíola do macaco que está aparecendo, tem deixado muitas pessoas preocupadas. E estou percebendo muitas pessoas com 3 doses tendo sintomas de Covid, isolamento e tudo mais. E não dá para a gente descartar que quem teve Covid está, e por enquanto, até a gente saber como vai se comportar a doença, continuará se sentindo mais fadigado do que as outras pessoas, mais cansado, mais para baixo. As pessoas que tiveram Covid precisam passar por um tratamento de repor vitaminas, nutrientes no seu corpo, para poderem minimamente se reerguer. Agora, não dá para exigir da gente o mesmo nível que a gente era antes de ter Covid. Né? Quem teve Covid, né, não se pode exigir. Vai respirar com mais dificuldade, vai andar mais devagar, vai cansar com mais facilidade. E aí as pessoas que tiveram Covid estão se exigindo como se não tivesse tido antes. Então, eu estou vendo muitas pessoas continuar, mesmo pós-Covid, com loucuras de rotina de trabalho que não tem hora para acabar, por exemplo, se meter nessas aventuras de não colocar limites para a sua jornada de trabalho, chega em casa, continua trabalhando, e as pessoas estão cada vez mais cansadas, mais esgotadas. Perfeito. Samuel, esse esgotamento é apenas com pessoas que tiveram a Covid ou você constata também entre outras pessoas que tiveram a rotina transformada por conta da pandemia? Todo mundo eu tô notando sim que está cansado, não é só quem teve Covid, não. Quem não teve Covid, tem muitos outros motivos que hoje em dia está acontecendo para as pessoas estarem cansadas. Por exemplo, você vai no mercado, você não sai do mercado sem pagar menos de R$ 100. Né? Então, o financeiro das pessoas está apertando, o posto de gasolina com a gasolina alta, cenário político que está vindo uma insegurança, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente, essa outra varíola que está chegando também, medos, tem gente falando numa nova pandemia, por exemplo, então tem muitas coisas acontecendo, tragédias com cantores, essas notícias que a gente vê no dia a dia, está deixando as pessoas mais cansadas. Então, antes de um bom dia, boa tarde, boa noite, a pessoa já chega dizendo: Tu viu no jornal ontem tal coisa que aconteceu? Tu viu que mataram tal pessoa, o policial, tal, tal, tal? As pessoas estão muito ligadas a notícias. E isso me lembra o início da pandemia, quando aqui na rádio dizia para as pessoas se afastarem das notícias. Parece que agora elas voltaram para essas notícias e estão se abalando. Né? Aí eu fico pensando, vocês jornalistas que vivem de notícia, né? Pois então. O Samuel, o home office, né? O trabalho híbrido algumas pessoas ficaram nesses dois formatos e já voltaram à rotina antiga, algumas ainda não, por conta aí também de uma mudança nas empresas. Isso também tem alguma coisa a ver? 90% não voltou para o mesmo de antes. Né? Agora, 90% das pessoas estão se adaptando a um novo normal, vamos dizer assim. Tinha gente que trabalhava na empresa física e a empresa cancelou a sua sede, o seu espaço, e a pessoa agora trabalha só em home office, só dentro de casa. E isso está gerando um impacto muito grande. Por quê? Dentro de casa eu não tenho que dar limite em ninguém, no meu trabalho. Dentro de casa, eu não preciso trabalhar em equipe fisicamente. Dentro de casa, eu posso estar trabalhando, mas com a barra de chocolate no lado.
eu posso estar com um olho na televisão, o outro no trabalho. Então, a gente está entrando num novo normal que eu não sei dizer se vai ser muito bom para as pessoas. Trabalhar em casa, a gente vai ver esses impactos daqui a um ano. Mas tem muitas pessoas que, desde o início da pandemia, vamos botar aí, daqui a pouco a gente entra para 3 anos de pandemia, que estão no home office, estão desaprendendo educação emocional. Estão desaprendendo gentileza, porque ficam só com o computador. E eu não tenho que ter gentileza com o meu computador, né? E estão achando que resolvem tudo na porrada. Então, eu estou vendo as pessoas desaprenderem a serem humanos, por estarem longe de outros humanos. E aí quererem tudo no seu tempo, tudo na hora, como é que a gente exige para uma máquina, para um computador, para um celular. Trava, a gente já quer que na hora resolva. Né? E aí as pessoas estão exigindo isso de outras pessoas. Entendi. Samuel, como que todas essas situações de mudanças, a questão do excesso de informação, a insegurança, essa constante mudança também, mexe com as pessoas e contribui para esse aspecto da exaustão mental? Porque às vezes também falta a gente entender como esse processo acontece para que você não venha a sentir essa exaustão mental, né? Sim, com certeza. A gente pode pensar assim, ó, temos vários papéis na nossa vida. Tem pessoas que são mães, tem pessoas que são filhos, tem pessoas que têm primos, tem pessoas que têm o papel de tia, tem pessoas que têm o papel profissional, papel pessoal, papel de marido, de mulher. As pessoas estão fazendo uma misturança nos seus papéis. Eu vejo assim, no dia a dia, e acaba tendo sintomas físicos, por exemplo, preocupação excessiva, tá lá no trabalho, mas pensando com a cabeça do papel de mãe. Ah, será que meu filho está bem alimentado? Sabe? Misturando papéis. Tensão física, tensão, o corpo duro, não consegue relaxar, coração acelerado, tremor, ansiedade, mudanças de humor repentinamente. E aí parece que estamos trabalhando cada vez mais, estamos tendo menos tempo para cuidar de papéis como saúde, nosso papel com o nosso corpo, o nosso papel em cuidar da nossa saúde está extremamente desleixado. Dificilmente hoje um paciente que está com atividade física em dia, por exemplo, que faz exames médicos com regularidade, por exemplo, as pessoas estão buscando quando estão sintomáticas. Né? Agora a gente está prestes a entrar no inverno. Quem é que está suplementando vitaminas para levantar a sua imunidade agora nessa época que precisa? Dificilmente estou vendo pessoas fazerem isso. Né? Então, não estamos tendo cuidados com outros papéis importantes da nossa vida. Estamos elegendo um único papel e estamos colocando toda a nossa energia nesse papel. Muitas pessoas, que é a maioria, estão elegendo o seu trabalho e aí estão vivendo para o papel de trabalho. E isso não é legal, a gente precisa dar atenção para todos os papéis na nossa vida. Trabalho é importante? É, mas se a gente não tiver uma saúde mental em dia, a gente não vai conseguir trabalhar. E aí, por que, que as empresas não estão investindo em saúde mental? Por que, que estão exigindo cada vez mais horas extras? Tem muita gente reclamando que chega no horário de finalizar sua jornada de trabalho, a empresa está pedindo mais ainda. Não, mas tu não pode ficar mais 3 horinhas aqui dentro. Né? E aí as pessoas estão com dificuldade de dizer não por medo de perder seu emprego frente à crise que está, os valores, os preços estão todos altos e estão acabando se submetendo para as grandes empresas que exigem aquilo que não foi contratado. Né? Então a gente precisa cuidar de ambos os papéis, tanto o nosso lado profissional quanto o nosso lado pessoal também precisa de ajuda, senão ele vai gritar. Alguma hora o nosso lado pessoal vai gritar, seja ficando doente, com a imunidade baixa, né? Ou seja, com algum tipo de acontecimento inesperado. Por exemplo, é muito comum pessoas estressadas baterem o carro, pessoas estressadas se cortarem fazendo um alimento, fazendo almoço, por desatenção, por a sua cabeça estar em outro lugar, aí esses acidentes costumam acontecer. A gente chama de incidentes na psicologia. Então, quando tem estresse, tem geralmente dois tipos de acontecimento. Ou a doença, que é a imunidade baixando, a pessoa não tem mais
ânimo, não tem mais força, ou incidentes, por falta de atenção, ela acaba cometendo alguns incidentes, seja no trânsito, ou seja, na sua vida pessoal. Acho que isso tem muito a ver com o que a gente tem ouvido bastante, né? O Samuel, do pessoal diz assim, bah, eu já acordo cansado, já acordo De sem acordo com vontade, você. né? Uhum. Já acordo sem vontade, acordo cansada, acordo e parece que nunca chega o final de semana, né? E aí, onde está a nossa atenção? Que nunca chega o final de semana. Será que o meu dia está sendo vivido para mim ou para outra pessoa? Será que o tempo do meu dia tem um filme muito legal que fala sobre tempo? Ah, se eu lembrar o nome, até o final do programa eu falo. Mas é muito legal a gente perceber e pensar para onde o tempo do nosso dia está sendo canalizado. O tempo do meu dia hoje, ele é mais para mim ou mais para os outros? Por que que eu não acordo um pouquinho mais cedo e começo o dia para mim, fazendo aquilo que me faz bem? Por que que não? Né? E aí as pessoas estão sem força para isso. Elas querem ficar na cama até o máximo possível. E aí acorda na hora de trabalhar, volto em casa, já é tarde da noite e não tem tempo para curtir o sofá, não tem tempo para curtir o ócio. Lembra do ócio na pandemia que todo mundo dizia assim: "Ah, não aguento mais". Agora as pessoas estão com falta de ócio. E esse tempo livre para a gente ter, ele é fundamental para a construção da saúde mental. Não é só encher o copo d'água, é também esvaziar. Verdade. Ô Samuel, vamos lá, né? Já entendemos aí o problema, os fatores e tudo mais, né? Mas e aí, né? O que que podemos fazer? Qual é o puxão de orelha de hoje? Bom, a gente não está se priorizando, né? Então, o que a gente precisa fazer é se colocar em primeiro lugar, é colocar nossa saúde em primeiro lugar. Não adianta a gente dizer que não tem tempo, não tem dinheiro para gastar com uma academia, com atividade física, mas depois vai ter que gastar com farmácia. Depois vai ter que gastar com remédio. Depois vai ter que ter tempo para ir no médico no horário que ele pode te atender. Né? Então, prioridades. Primeiro começar o dia pensando em mim, no que é bom para mim, no que é bom para o meu corpo, nos meus outros papéis. Se eu sou tia, se eu sou madrinha, se eu tenho irmãos, eu preciso dar atenção para outros papéis da minha vida, a não ser só trabalho. Senão vai gerar exaustão, senão vai gerar estresse. Se eu só viver para o meu trabalho ou para um único foco exclusivo, tem pessoas que estão ouvindo a gente que não trabalham, mas estão com foco exclusivo, seja em notícia, seja em política. Tem gente daí que fica no canal do Senado o dia inteiro ouvindo política. Pensa como vai ficar a cabeça de uma pessoa assim, que não tem uma perspectiva positiva, que só ouve coisas ruins, que não sai de casa, que só o radinho está direto ali nas notícias ruins. A gente precisa migrar e sair da seletividade única, de estar escolhendo ou só trabalho, ou só notícias para ficar ouvindo no nosso dia. A gente precisa ir para atividade física, para lazer e, por que que não, para terapia. Por isso estamos aí, né? Quem precisar de ajuda, gente, essa é a hora. Acho que o difícil, Samuel, é perceber, né, e aceitar que chegou num limite e que precisa de ajuda. Né? Quando a gente não aceita que precisa de ajuda, não pede, aí acaba acontecendo o quê? O que eu falei antes, ou incidentes, putz, bati o carro, ou doenças, imunidade indo lá para baixo, muitas pessoas gripando, muitas pessoas com doenças agora de inverno. Por que que algumas têm doenças no inverno e outras não? Por que que umas têm a imunidade alta e outras não? Uma série de fatores, alimentação, o estresse está controlado, atividade física, e tudo isso pede para a gente olhar para onde? Para nós mesmos. Então, o que eu posso dizer hoje é: comece o seu dia, ainda dá tempo, é 10 da manhã. Comece o seu dia pensando em você. O que que hoje eu vou fazer para cuidar de mim? Para não chegar ao final do dia esgotado. Para não chegar ao final do dia com a minha bateria lá embaixo. Será que hoje eu posso tirar um cochilinho de 10 minutos depois do almoço? Será que eu posso dar uma caminhadinha em volta do meu trabalho? Será que eu posso conversar com pessoas com assuntos que não é só sobre trabalho? O que eu posso fazer para cuidar de mim? Esse é o chamado para hoje. Até esses dias, Samuel, eu tava vendo um story seu que você falou sobre o pegar sol, né? Algo também importante que às vezes a gente não faz, fica aí vários dias fechado, né? E daqui a pouco o nosso corpo também, olha, precisamos de vitamina D.
E é tão bom lagartear no sol, né? Ah, eu não posso, eu trabalho. Ok, garanta sua vitamina D, deixa ela em dia com o seu médico, mas final de semana que você não trabalha, pega um solzinho. O sol, ele ajuda na plasticidade cerebral. Ele faz com que a gente libere hormônios que vão fazer a manutenção da nossa saúde mental. E se a gente não pega sol, a gente começa a ficar cabisbaixo, desumorado, triste. É importante pegar sol, tanto para nossa imunidade quanto para nossa saúde mental. Perfeito. Samuel, brigadão por mais este Mente Sã. Até quinta que vem. Até, um beijo para vocês. Tchau. Beijo, tchau, tchau.